Hoje nós vamos entrevistar a professora Clara Suassuna Fernandes, que é professora da Universidade Federal de Alagoas, mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco e por essa mesma universidade ela se graduou em História. As suas áreas de interesse é História do Brasil, Educação Étnico-Racial, Comunidades Quilombola e História de Alagoas. Professora Clara, é um prazer conversar com a senhora e, mais ainda, é uma satisfação na segunda entrevista dessa série 200 anos da independência do Brasil. A primeira foi com o professor Zezito Araújo e a segunda com a senhora. O que significa os 200 anos da independência do Brasil como efeméride? Está sendo bastante discutido, comentado, noticiado, é a grande efeméride nacional, que são os 200 anos da independência do Brasil. Boa noite, professor. Boa noite, obrigada pelo convite, Nagela. É uma honra estar aqui com você. A gente se conhece há tanto tempo, né? E isso, para mim, é uma honra a gente falar um pouquinho sobre essas questões que estão circulando aí na comunicação, dentro das universidades, dentro do próprio curso de História. Eu acho que tem algumas coisas, Nagela, que a gente precisa fazer. Uma é o fato histórico, ele aconteceu, mas para quem, né? E para quais foram os grupos sociais que sofreram ou que tiveram impacto diante disso. E diante da nossa sociedade escravocrata, latifundiária e com todos os problemas que nós tivemos, eu acho que esses 200 anos, né, eles foram comemorados por uma elite açucareira, uma elite econômica, que a gente pode pensar só numa elite açucareira, mas pensando aqui no Nordeste, talvez que sim, né? Açucareira, algodoeira, enfim, mas para o resto da população, e aí a gente está falando da sua grande maioria, que eram homens escravizados ou libertos e indígenas, a independência pouco importou ou pouco chegou, de fato, para eles como uma consequência política, né? E acredito que ainda hoje, né, pela herança política que nós temos e que ainda recebemos esse controle da elite em relação à mão de obra trabalhadora, que tem poucas oportunidades, isso está fazendo pouco efeito ainda para a população desinformada, que não tem educação, que não tem possibilidade de qualificação, muito menos de trabalho. Então, eu acho que continua esses 200 anos, apesar do fato ter acontecido, né, ela está restrita a uma população extremamente pequena, se a gente comparar com a nossa população de trabalhadores, enfim, eu acho que ainda continua essa comemoração restrita a uma elite intelectual, a uma elite de relação de poder, militares e tal, mas para a grande maioria que não tem acesso à escola, que não tem acesso à informação, isso pouco importa. Eu não sei se... E a gente vê diante do processo histórico, né, como esse processo da independência teve pouca interferência no processo político, porque, querendo ou não, a gente ainda teve uma herança extremamente forte de Portugal no Primeiro Império, no Segundo, e na República ainda a gente teve resquícios desse poder, né, centralizador e português. Então, eu acho que, para alguns historiadores, né, dizem que talvez com a Segunda República a gente, de fato, tenha conseguido começar a quebrar o ranço português, a herança portuguesa. Eu vou muito
nessa linha, sabe? Porque até a Primeira República a gente tem uma herança portuguesa ainda muito forte, administrativamente falando, né? Um processo extremamente centralizador. E se a gente pensar na ditadura de Getúlio, isso ainda continua. Então, que liberdade é essa? Que independência é essa? O fato, eu volto a repetir, o fato aconteceu, mas quando é que a gente se liberta dessa herança portuguesa e dessas práticas administrativas centralizadoras que eu acho que ainda a gente tem no processo eleitoral, que a gente ainda tem nas escolhas, não talvez nos grupos, né, políticos, mas o processo, eita, o processo de escolha ainda para a gente é muito conservador, então eu acho que esse ranço ainda existe, né? E o processo de independência ainda, para nós, né, ainda vai ser um grande caminho, né? Se a gente pensar no processo democrático, que nós tivemos pouco tempo de exercício democrático na nossa política, então, o processo de independência ainda rola, né? Ainda está caminhando. Não sei se eu estou me fazendo entender, Magela, mas eu acho que Sim, sim. esse processo ainda está muito aquém do que a gente precisa ter. E esse processo, eu acho que a gente só vai conseguir com uma educação efetiva, né, responsável, de fato, para essa população, principalmente para a população afro-indígena desse país, que é a maioria da nossa população, né, que está sofrendo aí as consequências desses, desses tempos que nós estamos vivendo, que estão sem educação, com processo de evasão. Então, a gente está por começar tudo de novo, eu acho. E, historicamente, eu acho que só a gente poderia dizer que o processo de independência do Brasil ele aconteceu se houvesse a participação dos afro-brasileiros, dos afro-brasileiros que estavam na época aqui e dos indígenas. Isso não aconteceu. E era a maioria da população brasileira, né? Talvez 80%, quase 90% da população brasileira era afrodescendente. E essa população ela não era captada como um grupo social. Ela existia, mas não era vista como sociedade. Então, é um silenciamento, né, muito grande na nossa coreografia dessa população que fazia a mão de obra, né, que construía esse país, que era responsável pela produção, não só a produção de alimentos, agrícola, de exportação, mas tudo. O barqueiro, né, até a agricultura, da amamentação das crianças brancas, feitas pelas mulheres escravas, até a cozinha, e aí vai, quer dizer, você tem uma gama de uma população imensa produzindo esse país, mas essa mesma população não tem voz. E eu acho como tudo que foi e que a história é uma construção, você veja, a dona Leopoldina, ela teve um papel fundamental, né, na comunicação entre Dom Pedro e todo o processo político que estava acontecendo no Rio de Janeiro, e essa participação, ela só é sinalizada no processo histórico só em 1922, quando foi encomendado um quadro dela participando de conversas com os políticos e, anteriormente, essa representação de Dona Leopoldina só estava vinculada à família. Então, veja, as figuras, né, eu estou falando especialmente de uma mulher que, historicamente, foi apagada do seu papel por ser mulher, né, e que só no século XX é que ela começa a ser recuperada e, hoje em dia, está havendo toda uma pesquisa em cima, né, dessa figura de Dona Leopoldina,
para entender o papel dela no período de agosto a setembro de 1822. Então, a gente ainda tem muito que estudar, muito que ver, né? Muito que pensar e tratar a nossa historiografia com muita responsabilidade e com pesquisa, que aí é um outro problema nesse país, né? Que a gente não tem apoio, na sua grande maioria, pesquisa nesse país é um problema, porque a gente não tem financiamento e cada vez mais há cortes, né, nesse sentido, mas a gente precisa fazer esses levantamentos para poder entender essa história e entender o papel dos personagens, não só de Dom Pedro, mas de figuras como Dona Leopoldina, ou a própria população, que não é citada em hora nenhuma nesse processo, né, de independência. Ou quando é citada de uma forma muito singela, como se fosse não tivesse um papel fundamental no processo da independência. Então, eu acho que a gente ainda está engateando nesse processo, né, de análise historiográfica, porque muita coisa ainda está sendo revelada. E aí, diga, eu tô, Claro, começo a falar. desculpa te interromper. Então, há uma redescoberta, ou uma releitura dos documentos, ou uma primeira leitura dos documentos, na perspectiva das mulheres, da participação das mulheres no processo de independência. No caso Essa dela, história ela foi escrita por homens, e homens brancos, né? Que seria mais do que natural naquela época, ser escrita dessa maneira, né? uhum, 2 séculos, ou menos de 2 séculos, mas próximo a isso, é que que está sendo feita uma releitura da história brasileira e da própria historiografia brasileira, onde as descobertas da participação de Dona Leopoldina e de tantas outras, não só da família imperial, uhum, e real, mas da sociedade, né? Essa sociedade, ela, como você mesmo falou, ela era coadjuvante. Quando era citada en passant para dar um certo charme no texto, não era para evidenciar o papel do povo, ou do povo no sentido do uhum. escravo, nem pensar, né? Mas do comerciante, dos que tinham posse na época. É isso ou estou fazendo uma leitura errada? Você está correto na sua leitura, né, do que eu estou falando. Então, eu acho que o grande problema, né, que nós carregamos até hoje, por exemplo, a questão da terra, né, que ah, os imigrantes, quando vieram para cá, receberam terra, tiveram todo um processo para permanência. Os homens escravizados, eles no processo da abolição da escravatura, eles não tiveram direito à terra, eles não foram agraciados com isso. Quer dizer, são dois pesos e duas medidas que refletem, né, nessa dependência, eu não digo a independência, mas nessa dependência política, e que aqui e acolá você vê a população se revoltando contra essa política de latifúndio, né, de não dividir a terra ou de se tomar terra. Né? Eu acho que a gente só vai ter o processo de independência ou a liberdade quando isso for resolvido. Né? A gente vê isso na Lei de Terra, né? Porque isso em 1850, quando a terra começa a ser valorizada, e é exatamente quando o processo escravocrata começa a decair, quer dizer, passa do valor do homem escravizado para a terra, e aí você tem, né, os movimentos messiânicos, você vai ter a própria formação dos vários cangaços, a partir de 1850, que todo mundo só fala de Lampião, mas esse processo começa no século XIX, com a Lei de Terra, né? E a gente vai ter
Eu até anotei aqui, tem um grande autor, não sei nem se ele está vivo ainda, chamado Hamilton Monteiro, que ele faz um levantamento dessa população pobre que foi sendo tirada das suas terras, porque os latifundiários foram tomando as terras, né, porque a terra começou a dar valor, e esses grupos começaram a se revoltar por meio do cangaço, né? Então, Hamilton Monteiro faz um levantamento sobre o cangaço no Brasil, que para mim é fantástico. E isso é resultado dessa política, né, de centralização, de não liberdade, de uma política com os princípios de colonizadores ou de dominadores, melhor dizendo, que a gente não... Eu não gosto de usar essa palavra de colonizador, que tira, né, a existência dos nativos, que eram indígenas, que foram mortos, que foram escravizados, que foram tirados de suas terras, e isenta do dominador o crime, né? E esse crime também foi cometido pelos africanos, foram cometidos em cima dos africanos também, né? Com a diáspora e com todo o processo escravocrático. Então, até que ponto é a independência? Quando você tem uma política de exploração de mão de obra, né, de escravização, o processo de independência não colocou a questão da escravização como ponto de pauta, né? E isso continuou na nossa história até 1888, né? E pensando em 1822 até 88, são 60 anos aí ainda de processo de escravização, um pouco mais, né? Mas veja como essa política, né, de continuação do processo escravocrata pode dar um significado à não independência. Independência para quem? Né? Porque para os portugueses foi uma continuação do processo político, a partir da figura de Dom Pedro I e depois de Dom Pedro II. Então, que independência foi essa? O fato existiu, volto a dizer, o fato existiu, mas como ela se deu, na verdade, para mim, não aconteceu uma independência. Esse processo foi sendo adiado até, na minha cabeça, né, quem dá o primeiro passo é com a implementação da República. É o primeiro passo. E olha que, na Primeira República, a gente ainda reproduz muito da estrutura governamental portuguesa. Então, só na Segunda República é que a coisa começa a ter um viés mais brasileiro. Aí vem uma ditadura getulista, né? Então, é extremamente complicado isso, porque a gente é um país que não está ainda acostumado com a questão da liberdade. A gente ainda não sabe o que é isso. Então, ou independência, ou como a gente pode realmente andar pelas próprias pernas. Está certo que tem uma pressão de políticas internacionais, como a Inglaterra, né? A gente teve toda uma vinculação com a Inglaterra, com a França, com a Holanda, enfim. Mas, de qualquer jeito, esse processo de independência é extremamente complexo na historiografia brasileira, né? Não é simplista, apesar do fato ter existido, como eu disse a você, mas não ainda acho extremamente complexo. Independência até que ponto, né? E olhe que a gente, olhando os movimentos do período da regência, a gente vê que houve inúmeros movimentos de movimentos com ideais republicanos, na tentativa de a gente ter uma autonomia política, mas o processo centralizador ele foi mais forte. O processo separatista também a gente não conseguiu, né, desmembrar, por exemplo,
a Confederação do Equador, em 1824. Então, a unidade territorial e processo centralizador ainda nos mantém de uma forma muito consolidada, né? E talvez isso tenha contribuído para a gente ter uma independência tardia, né? Porque os governos não levantavam essa bandeira, porque poderiam ser, o Estado brasileiro podia se dividir, né? Como a Inconfidência do Equador, que foi tão rebatida, né, historicamente, e até no período da ditadura a gente teve músicas proibidas que falavam da independência do Nordeste, né? E isso às vezes é levado ao isso foi um doido que pensou, né? Levado num processo de brincadeira, mas tem um fundo de verdade, né? Então, a gente tem que pensar nesse conjunto de ações políticas que vieram depois do processo de independência, que são reflexos desse primeiro movimento, que a gente pode dizer em 1822, mas que vai durante a regência e ainda pensando nos movimentos messiânicos como um processo de revolta, né, das populações mais carentes, mais pobres e tal. Se a gente pensar em Conselheiro, pensar em Zé Maria. Então, para mim, né, esse processo ainda reflete, né, ainda hoje, essa concentração e esse que a gente tem ainda, mesmo lutando aí a favor da democracia, mas existe um movimento centralizador muito forte. Professor, se levarmos em consideração da Primeira República, mas sobretudo a partir de 30, né, com a ascensão de Getúlio ao poder, de 30 a 45, o Getúlio foi absoluto no governo brasileiro, né? E de 37 a 45 ele instituiu, ou escancarou mesmo a ditadura do Estado Novo. De 30 a 37 ele governou de forma autoritária. Não era uma ditadura, mas era um governo extremamente autoritário. Com repressão aos trabalhadores, repressão aos seus adversários, etc. No mesmo século XX, nós tivemos, o Brasil passou a viver numa outra ditadura de 64 a 85. São mais 21 anos. Então, se nós levarmos em consideração 15 anos de Getúlio, governo autoritário e governo ditatorial, e mais 21 anos de ditadura, nós estamos falando aí de 36 anos de ditaduras e um período autoritário. Então, dentro de um século, é mais de um terço do século onde as liberdades e a democracia não existiu. Exato. Foi uma miragem. Concordo contigo. E aí, como é que a gente vai pensar num processo de democracia quando não há esse exercício, né, no nosso dia a dia? A gente não sabe o que é público, a gente não sabe o que é privado, a gente não consegue pensar de uma forma muito séria o papel do voto, né? Você não tem escola para todo mundo, você não tem educação para todo mundo, e isso faz com que o nível de esclarecimento vá lá para baixo. Enfim, tudo isso nos coloca numa situação de submissão política, né? E quebrar isso fica difícil, porque quem é que pode quebrar? É uma parcela muito pequena da sociedade que tem o acesso à educação e que tem acesso ao processo de informação e de escolha, né?
E aí, quando a gente pega, vamos dizer, a grande parcela política desse país, não está nem um pouco afim disso. Porque existem benefícios para aqui, benefícios para ali, e vamos continuar com um processo de controle quase que absoluto. Né? Então, Se mantém um certo controle, durante muito tempo, controle interno muito forte, e uma dependência externa. O então, Brasil formalmente é um país independente, mas submetido a controles. Por exemplo, os Estados Unidos, no século XX, os Estados Unidos, até agora, 2022, os Estados Unidos continuam sendo o grande guardião do Brasil. Né? Ele fica lá na espreita, a qualquer momento ele está presente para dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito. não deve ser feito, né? A gente, por exemplo, a gente tem uma produção de grãos muito grande, só que essa produção de grãos ela está destinada ao mercado externo, né? E a gente tem uma produção a gente é o maior produtor de carne do mundo, carne bovina, né? E a gente está numa situação absurda. Fora isso, a gente tem essa produção de carne tem um impacto na natureza muito grande, né? Porque 2 toneladas ou 3 toneladas de um boi na terra compacta e torna a terra improdutiva. E a gente está produzindo carne aí para o mundo todo e fazendo com que a nossa terra fique empobrecida e que daqui a pouco a gente não tem nem como produzir mais alimento. Né? Então, são as contradições da nossa economia, né, que está vinculada ao mercado externo. Eu não sei como é que a gente vai resolver isso. Eu não sei. Não tenho como, como é que eu, enquanto cidadã, né, comum, eu posso intervir. Talvez não comendo carne, talvez não comprando produto, mas isso é muito pouco para o dano que a gente está fazendo para a nossa economia e para a nossa terra. Eu me sinto impotente, sabe, Magela, às vezes, principalmente estudando história, qual o potencial da minha voz tá na universidade, mas, enquanto cidadã, me sinto impotente diante dessa estrutura montada politicamente que não nos deixa falar ou gritar. E aí, a única medida que eu tenho, que eu encontro, uma delas é o voto, a outra é a voz na universidade. Mas será que isso é suficiente? Né? Será que isso realmente provoca mudança? Até que ponto isso pode, de fato, provocar mudança? Eu queria mais, eu queria ser muito maior do que eu sou, porque eu não tenho 1,5 m só, mas, enfim, eu queria ter muito mais força, tá entendendo? Porque, às vezes, eu me sinto impotente e enraivecida por isso. Porque parece que a gente dá um passo e empurra a gente para 5 passos para trás. Mas eu não vou deixar de andar, não, por isso, né? Exatamente. Mas, voltando, eu acho que uma das outras coisas que a gente precisa, né, ter na mão para entender esse processo e, de fato, a gente ter essa independência é dando voz a essa população afro-brasileira indígena. Enquanto a gente não der essa voz, e eu digo, dar a voz com educação, com oportunidade de trabalho, com oportunidade de saúde, de moradia, entendeu? Eu trabalho com o Zezito, você sabe disso, né? Quando a gente pega pega os dados do IBGE ou de outros caminhos e entende que a população afro-brasileira ela é 56% da população brasileira, não sei agora como é que vai ser com o novo resultado do IBGE, né? Mas
Quando a gente pensa em Alagoas também, que é 68%, ela é afro-brasileira e indígena, e são 67, 68 afro-brasileiros, e 0,5% de indígenas. E quando a gente coloca isso numa outra leitura, 65% dessa população, total dessa população, está abaixo da linha da miséria. Então, como é que a gente quer que essa população entenda o que é independência? Qual é o papel do processo histórico para essa população? Zero. Não é? Eles estão precisando de comida, de moradia, de água, de saúde, porque nunca tiveram essa independência. Nunca foram. Eles não têm nem capacidade, eles não têm nem a independência de sair de um lugar para o outro, porque não tem dinheiro. Então, para mim, o processo de independência não é a festa de 200 anos, é como você está, como você, enquanto cidadão, você está. Eu posso dizer, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Como pessoa, como profissional e tal, eu escolhi vir para cá. Eu tive essa possibilidade. A minha independência, né, se deu pela produção, pela minha força de trabalho. Mas quantos e quantos homens e mulheres e jovens estão numa situação de miserabilidade? E aí eu acho que a gente não tem o que comemorar. Tá certo que o fato existiu, que o processo foi vinculado a uma elite, que naquela época era o que tinha, mas para nós brasileiros hoje, o que é o papel da história, né? Que a gente tem que problematizar e informar e dar leitura crítica. O que é que, de fato, essa independência traz para essa população, Magela? E aí isso me dói, né? Porque não é por falta de informação. O Estado tem essa informação. E a gente tem como quebrar essas doenças. E por que não se faz? Porque essa estrutura é benéfica para o sistema capitalista. Então, eu fico muito doída com isso, porque o papel da história é esse. Qual o papel da independência para mim, para o outro e para o geral da população? Não é um desfile cívico, isso pouco importa. Isso não traz impacto para a população. Talvez seja bonito de ser visto, mas o que de fato traz? Essas pessoas não sabem o que é independência. Sabem o que é a dependência, porque elas não conseguiram sair desse círculo ainda, porque não foram oferecidas o básico para qualquer indivíduo, que a Constituição garante, mas que a gente não consegue distribuir isso para a população como um todo. Então, continua a independência voltada para pequenos grupos elitizados, intelectualmente ou financeiramente, mas que a maioria da população brasileira está fora. Certo. Professora Clara, diga. Nós estamos chegando se aproximando do final, e antes de concluir, eu queria devolver a palavra para a senhora para fazer as suas considerações finais, ou se tiver outra questão para colocar, fique à vontade. Eu fiz algumas anotações só para não me perder, porque a gente termina... Não, acho que não. Sim, eu acho que tem um ponto, que é falar sobre Alagoas, né? Que 1817, para mim, que sou pernambucana, que aprendi, né, no processo revolucionário que Pernambuco foi
é, é, levantou a bandeira republicana e pensou no processo de independência, por isso que eu estou falando da independência, né? Eu acho que a historiografia alagoana ela precisa ter um olhar mais crítico e também melhor ser feito. Tem um professor chamado Felipe Caetano, que foi nosso professor durante um tempo lá no curso de História, e ele fez um levantamento da documentação, e nesse levantamento ele mostra que a partir de 1711, quando foi no lugar de Alagoas, foi colocada uma comarca, porque era difícil a comunicação de Alagoas com Recife, né, de Maceió ou qualquer, ou Marechal Deodoro, Marechal Deodoro hoje, né, com Recife, e a partir do momento que implementou a comarca, o sul de Pernambuco não precisava mais da autorização de Recife para entrar em contato com Portugal, com a metrópole. Então, no meu entender, esse processo que termina em 1817, com a separação efetiva de Alagoas para Pernambuco, que o sul de Pernambuco, que hoje é Alagoas, era um verdadeiro celeiro, né, de alimento, de produção, de algodão, gado, além do açúcar. E tem o porto, tem a entrada do São Francisco, que era uma outra coisa interessante da gente ver. Mas esse processo, ele não começa em 1817. Então, a historiografia alagoana, ela precisa ser revista com um olhar muito cuidadoso, porque 1817 é o final, é a consagração de um movimento que aí Pernambuco, ele perde o sul de Pernambuco, que é Alagoas, e perde também a parte oeste, que ia até Minas. Pernambuco perdeu uma parte da Bahia, que hoje pertence à Bahia, uma parte que pertence hoje a Minas. Quer dizer, Pernambuco era muito mais, não era só esse pedaço que é hoje, né? Mas ele desce ele faz feito um L ao contrário, é assim, né? E a gente perde esses pedaços, né? Exatamente porque Pernambuco optou por implementar comarcas. Então, isso deu possibilidade de separação. E está claro para a gente, né? Pelo menos para mim, está claro que esse processo de independência, mesmo sendo sob o jugo português, fez com que Alagoas tivesse a sua independência feita, né? E aí, mas para a gente entender isso, a gente tem que ir para o século XVIII, e não só no século XIX. Então, veja como os processos de independência, eles aconteceram, né? E houve, a partir daí, uma redefinição geopolítica dos territórios, dos estados, enfim, que só termina em 1960, final dos anos 50 do século XX, né, que a gente tem uma outra definição geopolítica do país, mas como esses processos eles vão sendo construídos na nossa história. Então, eu acho muito interessante, né, você estudar Alagoas, e quando a gente estuda isso e começa a entender essa formação dessas comarcas e a participação, não estou dizendo que foi fácil, e o processo não foi tão simples como eu estou falando aqui, mas a independência de Alagoas, ela é extremamente particularizada e muito interessante. Acho que nós precisamos nos apropriar dessas informações para a gente ter um outro olhar em relação a Alagoas. Era só isso que eu queria acrescentar, que eu achei importante dizer, já que estou aqui no estado, né? Não sou daqui, mas adotei Alagoas com muito carinho e ela me adotou também. Então, eu tenho um dever de gratidão com Alagoas.
por essa, por essa, por esse abraço que ela me deu, né? E eu preciso, como profissional também, como historiadora, aí eu estou comandando junto com o Caetano do que ele pesquisou e que eu concordo, né? E que eu dou aula de Alagoas e ó, vamos pensar em Alagoas, não só em 1817. E acho que dos movimentos republicanos no começo do século, mesmo do século XVIII, ou XIX, desculpa, mesmo ano da independência, ele tem um papel fundamental para a gente entender o processo de independência desse país. Então, eu acho que o processo revolucionário de Pernambuco, ele que envolve Alagoas, né? Ele é muito mais, historicamente, muito mais interessante do que a própria Inconfidência Mineira. Então, como impacto político, entendeu? Então, acho que a gente precisa, como profissional, levantar essa bandeira para mostrar o quanto Alagoas e Pernambuco, e aí eu boto os dois juntos, porque é processo de luta mesmo, né? Mesmo que seja uma luta política, o papel para a nossa historiografia, para recuperar essa autoestima e essa história que precisa ser recuperada com muito cuidado, mas que está aí. Não estou dizendo mentira. Os documentos não mentem, né? Quer dizer, não eles trazem uma versão, né? Fazem uma versão da elite e tal, mas a gente pode muito bem interpretar essa documentação e ver realmente o que aconteceu. Então, eu agradeço, Magela, a sua disponibilidade e eu espero ter contribuído um pouquinho para o seu canal, né, para a sua proposta. Espero que tudo saia bem e agradeço mais uma vez. E você está de parabéns com essa conversa nossa aqui. Professora, eu aqui agradeço e acho que essa sua última fala, ela encaminha para uma discussão que não é ainda do conhecimento sequer da intelectualidade alagoana, né? E aí, se você quiser, Magela, quando desligar aí, eu posso dar o nome dessa referência que eu estou dizendo a você, que o professor ainda está aqui na UFAL, mas ele está na área da educação física, mas ele deu uma contribuição muito interessante para o curso de História e para nós historiadores, que precisa ser cuidado, tá? Obrigada. Tá bom. Eu quero agradecer a sua valiosa contribuição para essa discussão mesmo. A nossa intenção era de abrir a discussão dos 200 anos da nossa independência com os vários olhares a respeito do fato histórico e da efeméride a ser comemorada daqui a alguns dias em todo o país. Clara, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Magela.